Então, muito boa tarde a todos. Eu sou especialista em Medicina Geral e Familiar, a especialidade mais vulgar em qualquer parte do mundo, não é? Mas, para além disso, sou especialista também em Medicina do Estilo de Vida. É uma área que esperamos que comece a surgir em Portugal. Neste momento, na próxima semana, será a tomada de posse dos órgãos da Associação Portuguesa, ou melhor, da Sociedade Portuguesa de Medicina do Estilo de Vida, em Lisboa, e penso que a partir daí teremos campo aberto para desenvolver esta área da medicina no nosso país, a exemplo do que está a ser feito noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos, que foi o primeiro a lançar este tipo de medicina. Não é uma medicina alternativa, não confundam com medicinas alternativas, não tem nada a ver. A medicina do estilo de vida trata as causas das doenças, enquanto que a medicina normal, a medicina convencional, digamos assim, trata as doenças, mas na maior parte dos casos não as cura. Ora, a medicina do estilo de vida procura a causa da doença e revertê-la, se possível. E na maior parte dos casos é possível reverter. Estamos a falar das doenças não transmissíveis, como a diabetes, como a doença cardíaca, como a hipertensão arterial, por exemplo, e algumas formas de cancro. Estas doenças podem ser reversíveis se as pessoas mudarem o estilo de vida. O tema que me propuseram abordar hoje faz parte da abordagem do estilo de vida e tem que ver justamente com a gestão do sono. Para além da gestão do sono, temos a gestão do stress, por exemplo, temos a nutrição, temos a atividade física, etc. Tudo que tenha que ver com o estilo de vida saudável. E que, infelizmente, a maioria das pessoas até é capaz de concordar, mas não está muito disposta a mudar. É difícil mudar hábitos, porque temos aspectos culturais que estão inseridos também. Nós fomos criados desta maneira, a minha avózinha cozinhava desta forma, a minha mãe também, e é difícil mudar hábitos que estão enraizados ao longo de décadas, não é? Por isso, esta parte da gestão do sono é das mais importantes que nós podemos utilizar para termos um bom estilo de vida. Infelizmente não é valorizada, como não é valorizada, por exemplo, a atividade física. Toda a gente dá a mesma desculpa, não tem tempo. Não tem tempo para fazer 10 minutos por dia de exercício, por exemplo. E também a questão do sono é algo que está um bocadinho desleixado pela maioria das pessoas. E já vão ver porquê. Ora, 45% da população mundial não dorme o suficiente. Isto é um facto, a nível mundial. E os nossos antepassados dormiam cerca de hora e meia a 2 a mais do que nós dormimos hoje. E os problemas que começaram justamente há cerca de 100 anos. A epidemia dos problemas do sono começou há 100 anos. Sabem como é que foi? A eletricidade. Exatamente. Inventou-se a eletricidade e a partir daí nunca mais dormimos como se dormia, porque as pessoas trabalhavam de sol a sol e acabou. E não se faziam grandes trabalhos à luz da lamparina ou da vela, embora muitos projetos de arquitetura, grandes projetos de arquitetura, foram feitos à luz da vela, em grandes cidades como aqui em Portugal, não é? Mas o trabalho normal não era feito, porque não havia luz e, portanto, não se podia trabalhar da mesma forma. Desde há 100 anos para cá que isto está a ser uma verdadeira epidemia. Apenas 10% das pessoas procuram ajuda para tratar isto, infelizmente. E não há nenhum teste que nós possamos fazer para dizer, olha, o senhor precisa de X horas e X minutos de sono para ter saúde. Não existe. Fazemos uma abordagem global, mas um teste, assim como se faz uma análise ao sangue, por exemplo, não existe nesta área. Ora, o que é o sono? Fomos ver algumas definições de alguns dicionários e é uma coisa que se calhar toda a gente sabe, que durante o sono nós fechamos os olhos, perdemos a consciência, parte dela, não é? E não temos movimentos e não fazemos muitas coisas que fazemos durante o dia, estamos a dormir. Outro dicionário diz que é uma suspensão natural periódica da consciência durante a qual as energias do corpo são restauradas. E ficamos assim por aqui, com uma definição muito global, mas pronto, esta é a realidade para a maioria das pessoas. Sabem porque é que nós dormimos com os olhos fechados, não dormimos com os olhos abertos? Têm uma ideia? Por causa da luz que afeta... Sim, mas vamos admitir que temos um quarto absolutamente escuro, escuridão 100%. Porquê é que nós dormimos com os olhos fechados? E porquê é que eles tentam fechar, não é? Que nós começamos a ter sono e
E começámos a ter... É que se nós dormíssemos com os olhos abertos, ficávamos cegos. Se calhar não sabiam disso. É, porque os olhos não podem secar. E se ficassem abertos toda a noite, iriam secar. Iriam causar uma destruição da estrutura da córnea e nós ficávamos cegos. Portanto, esta máquina viva está muito bem feita, que consegue, durante o dia, fazer-nos pestanejar, para que as lágrimas façam uma lavagem permanente da superfície ocular, e durante a noite ele fecha por completo, graças ao nosso sistema nervoso autónomo. Para que é que serve o sono? Para restaurar as reservas de energia, para restaurar o cérebro, principalmente o cérebro, e a neuroplasticidade, vamos falar um bocadinho disto, melhorar a formação e conciliação da memória, atenuar as emoções e a fadiga mental, proteger a função cardíaca, otimizar o crescimento fisiológico, reduzir os marcadores inflamatórios, regular os canais iónicos, sódio, potássio, cálcio, ligar-nos física, mental e emocionalmente. É muita coisa para uma função só. Estão a ver? Portanto, o sono não é nada para nós nos desleixarmos demasiado como estamos a fazer, não é? Alguns efeitos da privação do sono: perda de memória, por exemplo, desorientação no espaço e no tempo, dificuldade em resolver problemas, dificuldade em falar deles e até escrever os problemas, dificuldade nas tarefas familiares, alterações do humor e da personalidade, e isto não tem que ver com a idade. Se formos novos é igual. Se nós ficarmos privados de sono, nós vamos passar por estes problemas. E se o sono se prolongar, se a privação do sono se prolongar, nós entramos em coma e morremos. Nos últimos anos, poucos anos atrás, já morreram 3 ou 4 pessoas por causa da internet. Tiveram 3 ou 4 dias seguidos em jogos de computadores e morreram. E eram jovens, com 30 anos. Isso está publicado. Então ainda temos aqui mais alguns efeitos. Já falámos na perda de memória, falta de concentração, variações do humor, enfim, o que quiserem. Alucinações, tonturas, danos no sistema imunitário, alterações da frequência cardíaca, as arritmias, por exemplo, dificuldade de desempenho físico, o bocejar constante, tudo isto são efeitos da privação do sono. Mas não ficamos por aqui. Temos alteração da expressão genética do sistema nervoso central. Então os nossos genes estão afetados quando nós não dormimos o suficiente. O aumento dos estados inflamatórios, os mediadores inflamatórios aumentam. A expressão de genes relacionados com o stress aumentam. Danos na síntese de proteínas, que é das coisas mais fundamentais do nosso organismo, é a síntese de proteínas. Desregulação térmica, alterações hormonais e aumento do risco de cancro. Vários cancros, cancro da mama, cancro do ovário, cancro do estômago, são cancros que aumentam com a privação do sono. Quando passamos de 8 horas para 5 horas de sono, isto acontece em muitas pessoas ao iniciar determinadas profissões, o índice de massa corporal aumenta cerca de 3,6%. Sabem o que é o índice de massa corporal, não é? Relação entre peso e altura, que nos dá uma ideia de se temos peso a mais ou não, dependendo da gordura. Estas duas hormonas, fundamentais para regularmos a nossa alimentação, temos a primeira que controla o apetite, esta hormona aumenta, portanto ficamos com mais apetite, e aquela que nos contraria diminui. Portanto, ficamos com uma saciedade menos intensa, portanto a propensão é para comer mais, daí o aumento do índice de massa corporal. Piora todas as condições de dor, nomeadamente aquelas pessoas que têm artroses ou a tão falada fibromialgia, por exemplo, vai piorar muito quando nós nos privamos de horas de sono. A maioria dos adultos precisa de 7 a 9 horas de sono por noite, idealmente seguidas, não é para dormir aos bocadinhos. E também aquelas pessoas que acham que podem trabalhar de noite e dormir de dia e que pensam que compensam, não compensam, porque nós temos hormonas para dia e hormonas para noite. E as pessoas podem perguntar, então, mas o que é que eu vou fazer? Eu trabalho por turnos, trabalho de noite. É assim, se já está a ter problemas com o sono, a resposta é só uma, tem que mudar de profissão. Não há outra maneira, porque não há formas de compensar isto. Pode-se dar um jeitinho, atenuar qualquer coisa, mas entrar num plano de estilo de vida saudável a trabalhar de noite, não é possível. E aqui eu estou a falar também para os profissionais de saúde que são obrigados a trabalhar de noite, não é?
As cestas servem para complemento destas horas que faltam, mas não devem ultrapassar os 10 a 30 minutos e não devem ser muito perto da hora de deitar. Isto acontece muito com os idosos, que começam a dormir durante o dia, esses em princípio já não trabalham, não é? Dormem durante o dia e depois não dormem durante a noite. E quem é que vai pagar a fatura? Mais comumente falado, chama-se Lorenin, não é? É esse que paga a fatura. E as pessoas andam a tomar medicamentos há 30, 40 anos e em vez de resolverem o estilo de vida, não senhor, o mais fácil é pedir ao médico um comprimido e pronto. Não é por acaso que nós somos o país da União Europeia que consome mais, estamos em primeiro lugar, ansiolíticos, antidepressivos e medicamentos para dormir. Ora, nos anos 70, este senhor Breslov, Lester Breslov, provavelmente o maior epidemiologista de que temos memória, nos anos 70 ele realizou este estudo sobre o sono durante 9 anos e verificou que as pessoas que dormem menos de 6 horas e mais de 9 têm um aumento na mortalidade. Parece-me que, olhando para o gráfico, as 8 horas é mesmo o ideal para toda a gente. E há muito aquela ideia de que, à medida que caminhamos na idade, precisamos dormir menos. Não é verdade. Não é verdade. Nós precisamos todos, no mínimo, de 8 horas de sono por noite. Entretanto, isto foi nos anos 70, nos anos 90 e já do ano 2000 para cá, fizeram-se outros estudos. A própria Universidade de Harvard fez estudos sobre esta matéria e chegou às mesmas conclusões. Portanto, já não há dúvida que, em termos gerais, globais, como eu disse, não há nenhum teste que diga exatamente quantas horas e minutos para cada um. Pode ser que um dia se consiga saber isso, mas globalmente falando, parece que as 8 horas têm o melhor resultado. Por outro lado, há também o excesso de sono, não é? E se eu dormir horas a mais, nomeadamente mais de 9, eu vou aumentar o risco de ter um AVC ou até doença cardíaca. 10 horas aumenta o risco em 30%. Quanto mais tempo tivermos deitados, e isto verifica-se muito nos doentes que estão muito tempo acamados, porque têm que estar, porque têm uma doença e têm que ser tratados, este risco de AVC e doença cardíaca aumenta exponencialmente conforme o tempo passado no leito. Agora, para vos dar uma ideia de quais são as fases do sono, aqui temos os gráficos que são feitos quando fazemos um eletroencefalograma. Isto é um eletroencefalograma normal. Temos uma primeira fase de vigília, em que já estamos em repouso, ainda não estamos a dormir profundamente, mas já estamos em repouso e supostamente já teremos os olhos fechados. As ondas têm este formato. Depois passamos a ter um estadio 1, que é um estadio de transição, que tem esta tradução. Depois passamos ao estadio 2, que é um bocadinho mais complicado, já começa a querer ser profundo, e ainda não é bem um sono profundo, mas já começa a querer ser. O estadio 3 e 4 é então um sono profundíssimo, que as ondas têm esta amplitude, e depois entramos naquilo que chamamos o sono REM, a fase REM do sono. O que é o REM? Para quem nunca ouviu falar, esta sigla tem que ver com o nome na língua inglesa que se chama Rapid Eye Movement. Quer dizer que nesta fase REM é quando nós temos maior atividade cerebral dentro do sono, é quando sonhamos mais e em que os nossos olhos estão num movimento permanente, um movimento rápido dos olhos. E isto ocupa mais ou menos 15 a 25%, e reparem que as ondas são muito parecidas com as do estado de alerta, não é? Do estado de vigília. Portanto, é quase a mesma coisa em termos cerebrais, estar a sonhar ou estar a ver uma realidade é quase a mesma coisa a nível do registro do encefalograma. Ora bom, estas fases não são assim seguidinhas, como poderiam pensar. Elas alteram, não é? Eu posso ter, ao fim de 2 horas, eu estou a sonhar alto. Eu estou numa fase REM, não é? Depois baixo outra vez, tenho um sono menos profundo e torno a ter um mais profundo e por aí fora durante o ciclo de 8 horas. Portanto, isto não é exatamente 1, 2, 3, 4 e temos o sono feito. Não, não é assim. Isto varia ao longo da noite. As primeiras 4 horas são das horas mais importantes no sono, porque é aqui que nós vamos consolidar a nossa memória. Aquilo que andamos a aprender durante o dia vai ficar bem firme nas primeiras 4 horas. Não deveríamos nunca quebrar
este ciclo, porque as consequências são enormes. E a partir daí, depois as outras 4, já será mais para a recuperação mental, emocional, criatividade e a restauração física de alguns parâmetros físicos. Isto para terem uma ideia como é que as coisas funcionam. Aqui temos uma imagem de ressonância magnética que compara a atividade cerebral na fase REM, o tal movimento rápido dos olhos, e na fase de vigília, o estado de alerta, é muito parecido. O cérebro está numa grande atividade. Portanto, quer isto dizer, quando nós estamos a dormir, este órgão que é o nosso chefe, digamos assim, não está parado, não é? Não está a dormir. O cérebro não está a dormir, está a funcionar. Ora bom, agora, dissecando um bocadinho mais estes estadios do sono, temos então o primeiro estadio, é um sono leve, é muito fácil acordarmos com qualquer coisa. O estadio 2 já há mais um relaxamento muscular, baixa a temperatura central e aumenta a temperatura das extremidades. Quando começamos a dormir, a diferença é de 1 a 2 graus. A nossa temperatura corporal central diminui e aumenta a das extremidades. Aumenta a frequência cardíaca e diminui a frequência cardíaca e diminui a frequência respiratória. Depois, no estadio 3, baixa a tensão arterial, faz a recuperação e recuperação do sistema nervoso e circulatório, liberta-se a hormona de crescimento para reparação muscular e óssea. E depois no estadio 4 e REM, que são estadios já mais profundos, temos então os sonhos, temos aí um aumento da frequência cardíaca e da frequência respiratória e temos uma ativação cerebral intensa. Portanto, isto é o que se passa fisiologicamente no cérebro e em todo o organismo nas diversas fases. E ainda há mais coisas complicadas, que não fiquem assustados com isto. Há mais coisas complicadas, porque isto depois está tudo interligado com hormonas. E as hormonas é que mandam em nós. Nós temos hormonas para dia, como eu disse, e hormonas para noite. Alguém dizia, esta escritora americana, Ellen White, no século XIX, que 2 horas de sono antes da meia-noite valem mais do que 4 depois da meia-noite. Ora, a tendência é para que nós nos deitemos depois da meia-noite. Poucas pessoas se deitam, daqueles que têm atividade normal, se deitam às 10 horas. Quantos se deitam às 10 horas aqui? Há algumas pessoas. A maioria deita-se mais tarde, não é? Ora, agora vamos ver como é que isto funciona com o nosso ritmo biológico, que nós chamamos o ritmo circadiano, que tem que ver com o dia, não é? Com a duração do dia e com a duração da noite. As pessoas podem se perguntar, mas porquê é que nós temos dia e porquê é que nós temos noite? Porquê é que não há de ser sempre dia, não é? E porquê é que a gente há de dormir, que é uma perda de tempo? Eu tenho tantas coisas para fazer, o sono é uma perda de tempo. E agora criou-se uma palavra nova que são em inglês, em português eu penso que ainda não há, que são os workaholics, já ouviram falar? São pessoas viciadas no trabalho. Então dormem muito pouco. Eu já conheci uma pessoa que não dorme nunca. Não dorme como nós dormimos. Dorme assim meia horita, senta-se no sofá meia horita e depois lá vai trabalhar outra vez. Não sei se ainda é viva essa pessoa, se calhar não é. Mas há pessoas assim. É como aquelas pessoas que fumam um cigarro por mês. Não é o normal, não é? Quando se fuma, fuma-se. E diz, eu fumo um cigarro, olha, é quando me lembro. Posso estar 1 mês ou 2 sem fumar, depois fumo um cigarro. Depois estou para aí 2 meses sem fumar, depois torno a fumar. Isto é raro. Normalmente isso não acontece na maioria das pessoas, não é? Portanto, nós não somos exatamente iguais. Bom, então são estes ritmos circadianos que vão ter uma influência enorme na nossa gestão do dia e da noite e relacionado com o sono. Ora bom, temos então aquilo que os cientistas chamam de osciladores circadianos endógenos. Temos 2 principais, que são moléculas, são células e tecidos que formam o nosso relógio interno e que está em equilíbrio com o relógio da natureza, se quiserem se chamar. Ora bom, temos, como eu disse, 2 principais. O central, que está alojado no núcleo supraquiasmático, já vão ver o que é,
e que regula a produção da chamada hormona do sono, que é, já ouviram falar, na melatonina. Pronto, esta é a principal hormona do sono. E depois temos os osciladores periféricos, que estão presentes em todos os órgãos principais e fazem o alinhamento entre eles e o oscilador central, que é o que está no núcleo supraquiasmático. Isto parece assim uma coisa esquisita, mas não é, porque se pensarem bem, há muitas funções do nosso corpo que não se realizam durante a noite. Normalmente o nosso intestino não funciona durante a noite. Aliás, para mesmo. Os movimentos intestinais param durante a noite. Porquê? Porque eles têm receptores, osciladores periféricos, que estão em sintonia com o oscilador principal. Portanto, há muitas atividades fisiológicas nossas que estão completamente paradas devido a este intercâmbio de informação. Ora bom, e então cá está. É justamente nesta zona do cérebro que está o núcleo supraquiasmático. Porquê é que ele se chama assim? Porque ele está um pouquinho acima do feixe condutor a que chamamos o quiasma óptico. Porque tudo isto que estamos a falar está em relação com o nosso nervo óptico e com os nossos olhos. Quando nós dizemos que há uma regulação entre noite e dia, é porque nós temos olhos. Porque se não tivéssemos olhos, se fôssemos como as formigas não têm olhos, sabiam? As formigas não veem. Como é que elas conseguem fazer tudo? É impressionante, mas não veem, são ceguinhas. E nós temos aqui reguladores, que já vamos falar neles, que nos regulam a intensidade da luz. Portanto, sem os nossos olhos, nós não conseguimos um equilíbrio neste ritmo circadiano. Nós não sabemos se estamos de dia ou se estamos de noite. E então, o que é que temos aqui? Temos fatores de ambiente, os fatores de dia e da noite, os fatores sociais, familiares, temos as horas para comer, por exemplo, temos ritmos hormonais, as hormonas não são produzidas todas ao mesmo tempo, nem todas da mesma maneira, temos os dois sistemas automáticos do nosso sistema nervoso autónomo, o sistema simpático e o parasimpático. O simpático é aquele que nos dá energia, que nos aumenta a frequência cardíaca, por exemplo, os batimentos cardíacos, a tensão arterial, e o parasimpático é aquele que nos relaxa. Portanto, quando nós estamos aqui a falar agora, que estamos a pestanejar, quem é que está a trabalhar? É o sistema simpático. Mas quando vamos dormir e as pálpebras começam a cair, é o parasimpático que é ligado. Desliga-se este e liga-se aquele. E por isso é que nós temos um relaxamento muscular dos músculos da pálpebra. Entendeu? Portanto, isto é tudo mecânica que estamos aqui a falar. Temos ainda o metabolismo da desintoxicação de fármacos, por exemplo, a angiogénese, que é a formação de novos vasos sanguíneos, que de vez em quando é preciso produzir. Portanto, estão a ver que isto está tudo relacionado com os nossos órgãos, não só com o cérebro, mas também com os nossos órgãos periféricos. Vamos avançar um bocadinho mais. E então, o principal oscilador, o que manda nisto tudo, por causa da produção da melatonina, é justamente o núcleo supraquiasmático, via neuronal da retina, ligada aos osciladores centrais, e a via neuronal da glândula pineal. Estes dois fazem parte dos centrais. Portanto, temos então este no cérebro e temos este no cérebro e este na retina, nos nossos olhos. Depois temos nervos do sistema nervoso autónomo que inervam as glândulas suprarrenais para regular o fluxo sanguíneo, a temperatura, a ingestão de alimentos, a produção de adrenalina, que é o vasoconstritor e que nos faz ter energia numa situação de emergência, por exemplo, hormonas como os glucocorticoides, a aldosterona. Depois temos as células da retina e aqui está, então, este pigmento, podemos compará-lo à melatonina, é por causa deste pigmento que se chama melanopsina que nós conseguimos detectar a intensidade da luz e a qualidade da luz e o comprimento de onda da luz. Portanto, sem isto, não há informação da retina para o cérebro para ele equilibrar o tal ciclo circadiano. Não sei se tem alguma dúvida em relação a isto. Pois isto pode parecer um bocadinho complicado, mas eu não tenho outra maneira de vos falar nisto. Isto é fisiologia pura. E qualquer pessoa pode ser um bom fisiologista. É só ler. Se lerem, são quase meios médicos, digamos assim, porque pelo menos sabem como é que isto funciona.
Pronto, é claro que isto implica alguns conhecimentos de biologia, o que é uma célula, como é que ela funciona, é verdade. Sim. Estava a dizer que durante o sono não há digestão. Não foi isso que eu disse. Eu disse que os movimentos intestinais não funcionam, porque se funcionassem como funcionam durante o dia, nós íamos à casa de banho normalmente durante a noite como vamos durante o dia. E não estou aqui a falar de problemas urinários, nem de diarreias ocasionais, que isso é outro problema, não é? Mas em circunstâncias normais, os chamados movimentos peristálticos, que se chamam assim, estão parados. Justamente porque o sistema nervoso parasimpático é ligado à noite e desligado o outro. E, portanto, Isso influi na digestão, então, quando nós comemos e vamos para a cama? nós, quando vamos para a cama, já devíamos levar a digestão feita. Porque se nós comermos muito tarde, eu penso que vou falar nisso à frente, se comermos muito tarde, vamos ter uma propensão maior para ter pesadelos. Por exemplo, vai haver aqui alterações a nível hormonal. Portanto, um estômago pesado, com a digestão por fazer, não nos vai dar o início do sono que nós queremos com aquela calmaria toda, não vai ser possível ser feito nessa hora que nós queríamos, e vamos desequilibrar aqueles ciclos todos de que falámos atrás. Portanto, não é boa ideia, primeiro, comer muito à noite. Olha, se as pessoas vão dormir, para que é que vão comer muito? Comer de faca e garfo à noite, para quê? Não serve para nada, a não ser que vão trabalhar de noite. Mas se as pessoas não vão trabalhar de noite, não têm que comer de faca e garfo. Têm que comer uma refeição de pobre. Uma sopa, uma peça de fruta, uma fatia de pão integral e chega. Não é preciso mais. Chega. Agora, é claro que quem não está habituado a fazer isso, e começar já hoje a fazer, vai sentir alguma fome. Mas isso passa. Isso incha, desincha e passa, como se costuma dizer. Ao fim de uma semana já não vão notar diferença nenhuma. E vão poupar, se calhar, porque estão a comer comida a mais que não é preciso. Não é? Ora bom, temos então, já falámos nisto, vamos avançar. E então temos a tal hormona principal do sono. Agora já se vende em cápsulas, não é? Se calhar é melhor tomar isto do que tomar benzodiazepinas, mas pronto. E então, reparem que é uma glândulazinha tão pequenina que está ali mesmo no centrinho do cérebro e é ela que produz esta substância. É a hormona chamada hormona do repouso e a hormona do rejuvenescimento. E depois, aqui mais à frente, vão perceber porque é que as tais 2 horas antes da meia-noite é melhor do que 4 depois da meia-noite. Ora bom, antes de falarmos propriamente desta hormona e da ação desta hormona, vamos ainda falar nos fatores que estão implicados com os ritmos circadianos. E sem eles, este ritmo circadiano fica desequilibrado. Então temos, já falámos aqui, os fatores externos e ambientais, o principal, a intensidade da luz. O comprimento da onda dessa luz, a cor e a frequência. Alimentos, nomeadamente os hidratos de carbono. Isto é, se eu comer muitos hidratos de carbono ao jantar, eu vou ter um mau sono. Não é preciso tanto. À frente vamos falar. Depois temos fluidos do plasma, sódio, potássio e cloro, e a temperatura ambiente. Estes são os fatores externos que podem interferir nos ritmos circadianos. Se eu tiver um quarto muito aquecido ou muito gelado, eu vou alterar a formação do sono. Depois temos fatores que nós chamamos modificadores. O reflexo pupilar. Se eu não tiver o reflexo pupilar, eu não vou conseguir controlar muito bem esta informação da luz com o cérebro. Os óculos de sol interferem na produção da melatonina, porque eu estou a impedir que a retina receba toda a luz que é precisa para produzir a melatonina. E não é só os óculos de sol, a luz de fundo dos equipamentos eletrónicos faz a mesma coisa. E as variações genéticas do DNA, pronto, aqui eu não vou entrar em pormenores, não podemos tratar de tudo porque não temos tempo. Depois temos a gordura subcutânea, afeta a regulação térmica também. O tónus vascular afeta a temperatura corporal central e periférica. As pessoas que têm uma arteriosclerose muito avançada têm um tónus vascular muito baixo. As artérias não ficam tão elásticas e depois, claro, vão ter problemas com os infartos e com os AVCs. A produção do óxido nítrico é o fator principal para que esta elasticidade vascular se mantenha e ela é conseguida à custa do consumo de vegetais.
O óxido nítrico faz vasodilatação e faz baixar a tensão arterial, é aquilo que eu preciso para dormir. Preciso estar relaxado e preciso que a tensão baixe. O sódio faz o contrário, vasoconstrição aguda e aumenta a tensão arterial. Portanto, se eu comer muitos salgados à noite, eu vou ter uma tensão arterial mais alta, o que me vai dificultar a formação do sono saudável. Depois temos a resposta a estes modificadores, temos a temperatura corporal central, como eu já disse, a temperatura corporal vai baixar para aumentar as extremidades. Temos a produção da melatonina, o cortisol, que é a hormona das suprarrenais que nos dá energia, que tem que manter as outras funções automáticas, que já falámos, e também o fluxo sanguíneo cutâneo. Se eu tiver alterações vasculares, a nível do sistema vascular periférico, eu vou ter um fluxo sanguíneo deficiente também. Os resultados fisiológicos, então temos o sono, temos o desempenho funcional, pode ser o estado de alerta ou o sono, temos a atividade cinética que é controlada, os nossos movimentos também são mais inibidos, as capacidades motoras são também alteradas, nomeadamente a precisão, força e vigor, e a procura de alimento também. Normalmente não andamos de noite à procura de comer, não é? Eu tive uma doente que se levantava às 4 da manhã para fumar um cigarro e comer chocolate, com 30 anos. Mas aí eu acho que há aqui algum fator destes que falámos que não está bem afinado, porque não é o normal. Levantar às 4 da manhã para fumar um cigarro e comer chocolate, acho que é um bocadinho esquisito, mas pronto. Cansaços dos pesadelos, doutor, não poderia ser? Podia ser, se calhar, podia ser. Depois, então, temos o adormecer. O adormecer requer escuridão. O quarto tem que estar às escuras por completo, porque se não houver escuridão, não há melatonina. A melatonina precisa de luz, quanto mais luz pudermos... Por exemplo, o dia de hoje é mau para dormir, porque não tem sol. Já vão ver as diferenças de luz em unidades, eu já vos vou mostrar. Quanto mais sol apanharmos, quanto mais luz de sol apanharmos, mais melatonina vamos ter durante o dia. À noite, para a melatonina poder atuar depois de ter sido produzida, ela precisa de escuridão. Se eu prolongar a luz, se eu prolongar o dia, eu não vou ter melatonina suficiente para me dar o sono que eu preciso. Por isso é que os computadores devem estar desligados. Quando se vai para o quarto, não há computadores, não há telemóveis e não há televisão. Na situação, por exemplo, dos bebés e dos pequeninos, que às vezes metem uma luz de presença ou uma... Tem que ver com a intensidade da luz. Luz de presença não tem nada a ver com isto. Já vai ver porquê. Bom, então o que é que acontece? Melatonina implica vasodilatação cutânea, aquecimento das extremidades, como eu já falei, arrefecimento corporal central e então iniciamos o sono. Estamos a falar o sistema ideal. O sistema ideal fisiológico é este. Pronto. Depois temos o primeiro sono. Portanto, aqui estamos a adormecer e agora temos o primeiro sono. Então, a melatonina continua a disparar, continua a subir. A temperatura das extremidades aumenta, a central atinge o ponto mais baixo de todos, 4 horas após adormecer, cerca de 2 graus a menos. Agora, não vão acordar a essa hora e pôr o termómetro, não é preciso fazer isso, não é? Isto é uma estimativa, não é exatamente igual em toda a gente. Há pessoas que eu já tenho visto doentes que têm 35 de temperatura. É o normal deles. E a gente diz, mas o normal é 36. Não, mas 35 também é. E 37 também é. Ainda não é considerado febre. Bom, depois temos os processos restauradores em todo o corpo, começam. O sono restaurador das ondas curtas no EEG, verifica-se. E então a tensão arterial e o tónus simpático, aquele que nos faz, que nos dá a força, baixa. Depois temos a manutenção do sono. Durante o sono já estamos a dormir e então temos uma das funções principais, reparação e remodelação do DNA, onde estão os nossos genes. Isto tem que ver com cancro. Se o DNA não for reparado, devido às muitas asneiras que nós fazemos, o DNA estraga-se durante o dia, e se não for reparado, nós temos um aumento do risco dos promotores de cancro. Portanto, vejam a importância que isto tem. Depois temos a secreção de leptina para controlar o apetite. Nós não temos que ter apetite quando estamos a dormir, senão estamos perdidos, não é? A pessoa acorda e estou com um apetite danado.
Imaginem se isto é todos os dias, ou todas as noites, não pode ser. Portanto, há aqui alguém cá em cima que regula isto tudo e diz, não há apetite para ninguém. Bom, aumento gradual do cortisol, gradual, é pouquinho, o cortisol é produzido pelas suprarrenais e é a hormona que nos dá energia e que põe a funcionar uma data de coisas. E também há aqui este aspecto, que metabolismo dos ácidos gordos. O que é que isto quer dizer? É durante a noite que se produz mais colesterol. Daí as pessoas que tomam medicamentos para o colesterol, quando é que tomam o comprimido? Tomam à noite. Ao jantar ou depois de jantar. Porque a síntese de colesterol é maior durante a noite, que é produzido pelo fígado. Depois temos o último sono, entre o último sono e o acordar. Então o que é que acontece? A melatonina começa a baixar, já não é precisa mais. Eu tenho que acordar, não tenho que continuar a dormir. Isto é como temos uma cirurgia, não é? Nós pomos o doente a dormir, mas depois temos que o acordar. Porque senão ele vai dormir se calhar mais 1 hora ou 2. E eu tenho que saber se ele está vivo, se não está em coma, não é? Então eu tenho que o acordar, tenho que lhe dar uma droga para ele acordar. Aqui não é preciso. A melatonina começa a baixar, baixa a temperatura das extremidades e começa a aumentar a temperatura corporal central. Os períodos REM, os sonhos, são um bocadinho mais longos na última fase do sono do que serão no início. A tensão arterial começa a aumentar, o sistema nervoso simpático começa a aumentar também, começa a entrar em funcionamento, e depois temos aqui uma coisa que se chama baroreceptores. O que é isto? Onde é que isto está? Os baroreceptores, tanto quanto se sabe, estão aqui nas nossas carótidas. Não sabiam disto, se calhar. E é aqui, isto é como ter um radar na autoestrada. Estão a ver? Nós vamos na autoestrada e de repente há um radar que diz qual é a velocidade que vamos. Aqui, estes receptores dizem como é que está a frequência cardíaca, como é que está a tensão arterial e como é que está o sangue a circular. E estes receptores dão um sinal para a alteração da frequência cardíaca, contratilidade cardíaca e tónus vascular periférico. É à custa destes receptores que nós despertamos. Então temos agora o acordar mesmo. A produção de cortisol, que nos dá a genica, tem um pico principal quando acordamos, é o pico principal das 24 horas. E então o que é que acontece? A melatonina teve o seu papel durante a noite, depois baixa. O sono também teve o seu papel, depois convém acordar, e não é ficar a manhã toda a dormir, não é? E a temperatura central também diminuiu e agora vai voltar ao seu normal. Agora vamos falar um bocadinho da luz, que é o fator principal para o funcionamento deste tal oscilador que é o núcleo supraquiasmático, que falámos há pouco. Portanto, tem tudo que ver com a intensidade da luz, o espectro da luz, que tem que ver com o comprimento de onda, a altura do dia em que estamos a apanhar a luz, não é igual no dia todo, e a duração da exposição à luz. Tudo isto influencia. E agora reparem, agora para termos uma ideia assim mais concreta e mais prática. A luz solar tem cerca de 100 capas. Sabem o que é isto dos capas? Quando compram agora as lâmpadas novas, não tem lá os capas? Há lâmpadas de 2.500, há de 3.000, há de 4.000. Não é aconselhado nenhuma superior a 4.000. Mais que 4.000 vai-nos interferir aqui com a nossa captação da luz. Num dia nevoado como está hoje, baixa de 100 para 25. Um céu carregado baixa para 2 a 10. E depois temos a luz industrial. Pode ir 1 a 5K, como eu falei. Escritórios e cozinhas 200 a 500 lux. Aqui, K quer dizer 1000, não é? São 5.000 luxes. E vamos baixando até que nos lares de idosos, por exemplo, eles avaliaram isto, 50 lux, a luz da rua 20, uma lua cheia 1 e uma noite sem lua vai de 0,0001, portanto praticamente não temos luz, não é? Mais que 4.000 é prejudicial nas nossas casas. Portanto, a luz à noite, como temos esta aqui, não pode ser superior, não deve ser superior a 4.000, porque mais de 4.000 vai interferir justamente, é luz a mais, vai impedir a produção de melatonina. Ora, o espectro da luz, nós só conseguimos ver nestes comprimentos de onda, entre o 400 e o 700. A luz azul, que é a luz mais importante para nós, tem esta variação, entre 420 e 480, é cerca de 6.500 K.
é o equivalente a uma luz fluorescente e, portanto, é muito bom para produzir melatonina. Mas não para a noite. À noite eu já não preciso, eu vou inibir a produção de melatonina. A melatonina, para atuar à noite, tem que ter escuridão. Portanto, eu não posso continuar a ter luz azul durante a noite, porque senão vou neutralizar todo o processo. O ideal é luz quente, ou lâmpada incandescente, ou a chama de fogo, 2500K, 3000 é o ideal para ter em casa. Eu pensava que a branca que era melhor, mas não é. É a quente, portanto é aquela que é um bocadinho mais amarela. Estão a ver a diferença das lâmpadas? Luz azul à noite, como seja a dos computadores, como seja deste aparelho, como seja dos telemóveis, e infelizmente muitas crianças vão para a cama cedo, mas passam horas com o telemóvel e depois vão dormir para a escola. E eu sei isto de fonte segura porque o meu cunhado é professor e eles adormecem na aula, porque estiveram muito tempo. E então temos maior supressão da melatonina, mesmo que sejam a baixas intensidades, como já vimos, o computador é baixíssima intensidade, aumenta a frequência cardíaca, a tensão arterial, a temperatura central, diminui a sonolência, suprime a melatonina, causa atrasos nas fases do sono, aumenta o cortisol, que nós queremos que ele esteja baixo durante o sono, inibe o início do sono e desvia o ciclo do sono, mesmo com intensidades entre 50 e 100 lux. Portanto, à noite não queremos nenhuma luz. Uma luz de presença que alguém me falou, aqui deste lado, não é? Eu não sei exatamente quantos lux tem, mas deve ser inferior a isto. Senão, eu falo por mim porque eu, quando era bebê, tinha um pavor do escuro e então os meus pais puseram lá uma lâmpadazinha que é o equivalente a 1 volt, se calhar, de uma lanterna, e era com essa luz que eu dormia. Sem essa luz eu não conseguia dormir, mas é muito inferior a isto, posso-vos garantir, não tem nada a ver com isto. Não vai interferir com o sono. Nada, não interfere nada. Durante tudo... Sim, porque o que está aqui em causa é a melatonina mesmo. Não há aqui outra coisa, é a melatonina. A diminuição da luz do dia, portanto, se nós tivermos um dia como o 2, que está mais baixo, é mais propício a baixar o estado de alerta, os afetos positivos, por incrível que pareça, a amplitude máxima da temperatura corporal também é alterada, aumenta a supressão da melatonina com a luz noturna. Portanto, se eu tiver um dia assim, eu quero andar à luz para ter melatonina, mas chego à noite, como não tive suficiente luz, eu vou ter menos melatonina. Estão a ver? Portanto, estes dias maus, é por isso que há muitas pessoas que ficam depressivas quando, no inverno, no outono, ficam com semanas seguidas com esta luz. Se houver exposição a pouca luz, 2 a 3 dias, o núcleo supraquiasmático fica mais sensível à luz da noite, resultando numa maior supressão da melatonina e possivelmente atrasa o início do sono, alterando o ciclo. E há pessoas que dizem que quando têm insónia não quer dizer que não durmam a noite toda, mas estão ali para aí 1 ou 2 horas ali a magicar que não conseguem adormecer. O que quer dizer concretamente os afetos positivos? É mesmo afetos Os nossos afetos são alterados as nossas com a luz. emoções? Sim. O nosso estado emocional é alterado com a luz. É incrível, não é? Ora bom, e então, o que é que acontece com a melatonina? Porque é que as 2 horas são mais importantes? Porque a melatonina começa a trabalhar entre as 9 e as 10 da noite. Por isso é que eu disse, a hora ideal para ir dormir é às 10 da noite. Porque é aqui que a melatonina vai fazer o seu papel principal. Se nós formos para aqui, vamos adiar este ciclo todo. Quanto tempo durante o dia é que nós devemos dedicar a absorver O ideal era o dia todo. Quer dizer que trabalhar ao ar livre é a melhor profissão do mundo. Não é fácil, não é? Eu Não. trabalho ao ar livre. Não é fácil. Não é fácil, justamente quando se tem que trabalhar num escritório ou num consultório, 8 horas por dia, com esta luz. E Não é? os gabinetes que não têm luz natural, só têm... Pois, pior ainda. Porque é assim, por muito que eu queira pôr, quer dizer, agora o que se sugere é que nesses casos haja alguma forma de luz azul. Portanto, há aparelhos que emitem luz azul. Mas também já há quem diga que se calhar isso não é exatamente igual a apanhar sol. Portanto, estamos aí numa fase que ainda não há uma resposta cabal a isso. Mas já há algumas recomendações em que as pessoas façam períodos de luz azul quando não podem apanhar a luz natural do sol. Porque a luz azul é que vai produzir a melatonina. Entende?
Portanto, sem melatonina eu não tenho o sono normal que eu quero ter. A luz é só por causa disso. É claro também que, à medida que nós vamos avançando na idade, a produção de melatonina não é exatamente a mesma. Não quer dizer que eu tenha que andar a tomar comprimidos de melatonina por causa disto, porque sabem que a indústria aproveita logo a deixa e vai logo começar a produzir, como já está a acontecer, melatonina em força. Pronto, mas isto não quer dizer que eu não possa apanhar sol para produzir melatonina. Ora bom, como é que se produz a melatonina? A melatonina é produzida através, primeiro, a glândula pineal vai buscar triptofano, um aminoácido, que faz parte das proteínas, vai buscar ao sangue. O triptofano é convertido em serotonina, na mesma glândula, e esta conversão depende da luz. Se não houver luz, eu não vou ter a conversão do triptofano para a serotonina, que é um dos mediadores neuronais. A serotonina é convertida em melatonina e o passo 3, esta conversão, exige escuridão, cálcio e vitamina B6. Portanto, o que é que eu preciso? Preciso de triptofano, preciso de serotonina, preciso de cálcio e preciso de vitamina B6. E aqui eu vou buscar a alimentação. Não é nada do outro mundo. Então, alimentos ricos em triptofano. Tofu, em primeiro lugar. Toda a gente sabe o que é? Sim. A partir da soja. Sementes de abóbora. Aqui estão alguns, não estão todos. Farinha de glúten, sementes de sésamo, damasco, goiaba. A maior parte dos frutos tem triptofano. As bananas, por exemplo. As papaias, a laranja, as amêndoas, as nozes, frutos secos em geral. Todos têm triptofano. A menos que tenham uma alteração genética e que não possam comer triptofano. Há pessoas que têm um síndrome da fenilcetonúria, já ouviram falar? Esses não podem usar o triptofano, porque vai haver alterações, tem que ter uma alimentação especial. Isso é uma coisa congénita. Alimentos ricos em cálcio não faltam. Sementes de sésamo, em primeiro lugar. A nível de frutos, o figo está em primeiro lugar. Feijão branco está cheio de cálcio. O repolho, o melaço de cana, a quinoa, sei lá. As laranjas têm cálcio, não falta cálcio. É claro que, se formos discutir isto ao pormenor, o cálcio não é absorvido todo da mesma forma. Há pessoas que insistem no leite, o cálcio do leite é absorvido cerca de 25% a 30%, enquanto que o cálcio dos vegetais é absorvido em 60% a 80%. Portanto, as diferenças são notórias, embora os vegetais podem ter menos cálcio, mas o feijão branco não. O feijão branco tem tanto cálcio como tem o leite, as amêndoas também, ninguém fala delas, não é? Todos só falam no leite. Nós não precisamos de leite, não há nenhum adulto na natureza que beba leite, nenhum animal adulto que beba leite. Nós somos a única espécie que bebe leite em adulto e somos a única espécie que bebe leite de outra espécie, que não é nossa. Agora, se quiserem um termo de comparação, vejam o tempo que demora a crescer um vitelo e o tempo que demora a crescer um bebê com o mesmo leite. É uma coisa absurda, não é? Alimentos ricos em vitamina B6. Os pimentos, as alcachofras, as sementes de sésamo, mais uma vez, as bananas, as nozes, as lentilhas, etc. A maior parte das leguminosas tem vitamina B6. Mas também há alimentos ricos em melatonina. Portanto, não é preciso ir comprar os comprimidos, porque os flocos de aveia têm, o milho, o arroz, os cereais em gerais, o tomate, a banana, a cevada, têm melatonina. Portanto, não é preciso ir correr à herbanária e comprar os comprimidos de melatonina. Ora, nós teremos uma boa noite de sono se levarmos cerca de meia hora ou menos a adormecer. Tudo que ultrapassa meia há aí qualquer coisa que não está bem. Se não acordarmos mais que uma vez por noite, acordar uma vez não tem importância nenhuma. O ideal é não acordar nenhuma, mas acordar uma vez não tem mal. Se acordar, volta a adormecer dentro de 20 minutos. Há pessoas que quando acordam dizem, depois não durmo mais. Então aí há qualquer coisa que não está bem. E dorme pelo menos 85% do tempo que passa na cama. Isto é um sono, uma boa noite de sono. Depois há condições que podem fazer acordar as pessoas, não é? Não vamos entrar aqui em pormenores, eu não vim aqui para tratar doenças, vim aqui só para vos dar uma ideia como é que se gera o sono,
porque os problemas de sono são tratados com várias especialidades, nomeadamente a neurologia, e se há aqui alguém que tem problemas de sono, a primeira coisa que deve fazer é um estudo polissonográfico do sono, que é feito pela neurologia. Eu sei que é uma coisa que não é barata, não sei se o Serviço Nacional de Saúde comparticipa, mas são os neurologistas que fazem a primeira avaliação do padrão de sono. Há pessoas que têm o chamado síndrome das pernas inquietas, as pessoas mexem as pernas com frequência. Depois há aqui uma coisa que se calhar a maioria não sabe o que é o bruxismo. É o ranger os dentes, exatamente. E depois há situações que causam dor e desconforto. Há pessoas que têm reumatismo, doenças articulares, têm problemas da coluna, por exemplo, e estas dores podem surgir à meia da noite e causar o despertar quando não era preciso. Há medicamentos que podem fazer acordar, cafeína e álcool, ambiente do quarto, as condições médicas, já falámos, depressão, ansiedade, menopausa, doença cardíaca, há doenças cardíacas que dão privação de sono, pessoas que têm problemas da próstata, por exemplo, têm que se levantar várias vezes para ir urinar, tensão alta, obesidade, todos estes fatores podem fazer acordar as pessoas. Ora, isto será uma sonolência anormal. Portanto, não é normal nós estamos a ler um livro e caímos para o lado com sono. Nem é normal estarmos no computador e caímos para cima do computador. Ou dormir num avião daqui para Lisboa. Isto não é normal. Ou dormir no carro daqui para Lisboa. Não é normal. Ou adormecer ao sinal vermelho. Eu já adormeci no sinal vermelho. Felizmente era um domingo, não tinha ninguém atrás de mim, mas quando olhei para a frente do autocarro já tinha saído e eu estava ali a dormir. Já me aconteceu. Já me aconteceu também adormecer no comboio e quando cheguei havia de sair em São Pedro do Estoril e saí em Cascais. E quando acordei, o comboio já estava lá na estação abandonada há muito tempo e eu estava a dormir. Portanto, pode acontecer situações destas, quer dizer que nós não estamos a dormir como deve ser. Não é? Portanto, isto não pode acontecer. E muito menos atrás do volante de um carro. Há quem diga que a maior parte dos acidentes devem-se mais a isto do que propriamente ao álcool. Mas tenho que vos dizer que 6 horas de sono apenas equivale a uma taxa de alcoolemia de 0,5, que é o limite que está na nossa lei. Não é? Portanto, se eu dormir apenas 6 horas, eu vou ter problemas equivalentes a se ter ingerido álcool até 0,5. E sabem que as alterações psicomotoras provocadas pelo álcool começam entre 0,2 e 0,3. Em alguns países, aqui na Europa, a taxa permitida é 0. Não sei se lembram, há pouco tempo, uma ministra, creio que foi na Noruega, foi apanhada com 0,2 e demitiu-se. Porque a tolerância é 0. Portanto, com 0,2 e 0,3, eu tenho alterações psicomotoras. Com 0,5, eu tenho perda de 30% da minha visão periférica. Com 0,5. Isto já está mais que provado em laboratório. Depois, umas palavrinhas sobre a insónia. A prevalência é de cerca de 20%. Em Portugal anda a cerca de 30% a 40%. Tem doenças associadas, como aquelas que já falámos, diabetes, doença cardíaca, hipertensão, enxaqueca, por exemplo, depressão, doença pulmonar obstrutiva crónica, pode dar também insónia. E a insónia verifica-se quando acontece 3 vezes por semana e 3 semanas consecutivas, ou então aquelas pessoas que se queixam que estão insatisfeitas com o sono, porque quando falamos em sono temos que ter dois pontos de atenção, que é a quantidade e a qualidade. Muitas pessoas acordam de manhã e dizem, parece que nem dormi, não é? Já vos aconteceu? Parece que acordam mais cansados do que quando se deitaram. Aqui estamos a falar na qualidade do sono, não é? Depois, dificuldade, outros referem a insónia como uma dificuldade em iniciar o sono. Depois de iniciar corre tudo bem, mas até que começa a dormir leva o seu tempo. Outros na manutenção e outros que acordam cedo demais, queriam dormir mais e não conseguem. E claro que eu tenho encontrado pessoas que se deitam às 9 da noite, sobretudo no inverno, não é? Está frio,
não têm aquecimento em casa, enfiam-se na cama. E depois, às 5 da manhã, estão acordados. Já dormiram quantas horas? Dormiram 8. Depois querem dormir mais? Não é possível. Não dá. Não, mas depois querem um comprimido para dormir mais. Não pode ser, não é? É importante também despistar qualquer doença, nós estamos a falar da fisiologia do sono, mas pode haver doença psiquiátrica ou outra doença qualquer que tem que ser investigada. Eu posso ter um tumor e não sei. E isso pode causar alterações do cérebro, não é? E às vezes há tumores que são descobertos por acaso. Não quer dizer agora que vão todos para o médico de família pedir um taque cerebral. Não é? Não vamos pensar assim, porque senão não há ataques que cheguem para toda a gente. Bom, o tratamento da insónia faz-se com medicamentos, com chás de ervas, e alguns usam o álcool. E o álcool, como já disse, não é uma boa alternativa. Posso-vos dizer também que os medicamentos para dormir são altamente prejudiciais ao funcionamento do cérebro, nomeadamente as benzodiazepinas, aceleram as demências e são causadoras de cancro. Portanto, livrem-se desses medicamentos. Nós não somos de ferro e não aguentamos estar sem dormir. Se nós não dormimos hoje, amanhã vamos dormir. Mas se eu não tomar o comprimido, eu não vou dormir. Pois já há pessoas a tomarem comprimidos há 30 anos, 40 anos. Tem que fazer desmame de comprimido. Livrem-se disso. E os chás? Quais são os chás? O chás pode ser o chá de epericão, por exemplo. Há o chá de tília, por exemplo. Há vários chás que podem ser calmantes. Mas eu não vos posso dar isso como receita médica, porque eu não sei quantidade de substância que está lá, não sei. É uma área que eu ainda não estudei, ainda não tive tempo para isso. Eu sou a favor das coisas naturais, eu acho que é melhor tomar um chá de tília do que tomar uma valeriana, por exemplo, ou, embora a valeriana seja natural também, mas aquela que se comercializa não sei se é tão natural assim, mas é preferível tomar um chá de tília do que um diazepam, por exemplo, não é? Agora, há pessoas que não funcionam, se lhe der um bocadinho não funciona, tem que duplicar a dose. Agora já se faz a dose da valeriana, começou com 45 mg, já está em 500, porque há pessoas que não conseguem, não é? À medida que se vai tomando, também vai se habituando um pouco. Exatamente, claro. Este é o tratamento melhor que existe para tratar insónia, que se chama terapia cognitiva comportamental. E este é o tratamento que dá cartas em todo o mundo, que não tem nenhum efeitos colaterais, não tem nenhuma contraindicação e é o melhor. Agora, eu costumo dizer aos meus doentes, é assim, precisa mais conversa e menos comprimidos. Infelizmente, a maior parte dos profissionais de saúde não tem tempo para conversar com o doente, não é? Quando não exigem 15 minutos para uma consulta, isto não se trata com 15 minutos. E pronto, e muitos não querem saber, ou mandam para o psiquiatra, ou mandam para o psicólogo, porque não têm tempo para ver o doente, não é? O psiquiatra receita medicamentos. O que eles fazem é receitar medicamentos. Porque o psiquiatra tem condicionalismo também de tempo, tem a que ver doentes. É raro receitarem ervas, por exemplo, os psiquiatras. Claro, É muito raro. é muito raro. Só eram processados pela indústria farmacêutica. Não sei, Deviam ser processados. não sei, mas isso é discutível, não é? É. Tem que o fazer, fazem da maneira. Mas o mais fácil quer dizer, para mim é mais fácil passar uma receita do que perder uma hora a tentar mudar o estilo de vida das pessoas, não é? Mas as consultas de medicina do estilo de vida demoram justamente uma hora. Porque nós temos que falar com o doente, temos que o ensinar, ele não sabe fazer as coisas. Uma pessoa que fuma não está preparada para deixar de fumar. É evidente, isso leva tempo. Uma pessoa que bebe frequentemente não está preparada para deixar de beber de um dia para o outro. E, portanto, isto necessita de ser tratado. Isso consome tempo e recursos, pois é. Só que depois vai dar lucro daqui a uns anos. Não dá lucro no imediato. Em algumas regiões em que está a ser posta em prática a medicina do estilo de vida, as despesas de cuidados de saúde baixaram em 2,8%. Portanto, isto vale a pena investir nisto, não é? Desde que as pessoas concordem e estão dispostas a mudar. Há pessoas que não estão, não querem viver o dia de hoje, porque a vida tem que dar prazer. Se a vida não dá prazer, então é um problema. E um dos prazeres qual é? É comida. O maior prazer que o homem tem é comida.
Portanto, eu lembro-me de um colega meu que me estava a contar um episódio com um doente dele, que foi à consulta e as tensões tinham disparado. Então o que é que o senhor andou a fazer este tempo todo? Oh, doutor, eu ia ali na rua e olhei assim para uma montra e tinha lá um queijinho que eu gosto tanto e pronto, foi o queijo todo. Claro que as tensões subiram, pois é óbvio, gordura e sal faz subir as tensões. Portanto, nós temos que pensar o que é que queremos fazer, apesar de sabermos que vamos morrer na mesma, não é? Não vamos cá ficar, vamos morrer. Agora, não, escusamos é de morrer mais cedo. O que é que eu hei de morrer aos 70 anos, posso morrer aos 100, ainda a trabalhar e com saúde? É possível. Já temos alguns exemplos em Portugal, mas temos muitos lá fora. Há regiões do mundo em que as pessoas trabalham até aos 96 e quase até aos 100, de inchada na mão, como se nada fosse. E nós não. Aqui em Portugal, eu nunca vi nenhuma senhora com 70 anos ou mais andar de bicicleta. Nunca vi. Mas eu não vi. Mas devem ser raros, porque eu vou à França e qualquer pessoa idosa vai de bicicleta à padaria buscar o pão de manhã. Eu aqui não vejo fazer isso. Mas fora da cidade existe vários. Aqui ainda existe, na Barrada existe muito. E se existe, eu dou um louvor. Eu acho que devia existir mais. Mas na terra onde eu moro, no Porto, ainda não vi. Mas é no Porto, caramba! Tem que ir lá para cima, para paredes, para essas coisas todas. Tem que ir para Lousada. Porque não é normal, uma pessoa com uma certa idade já não anda de bicicleta. Se calhar nunca andou. Mas é difícil andar de bicicleta na cidade. Em algumas cidades é difícil, é verdade. É. Ora bom, então, cada porção de álcool, e estamos a falar num copo normal, causa um impacto no sono durante cerca de 2 horas. Portanto, isto vai ter implicações no estabelecimento do sono. Cada bebida alcoólica. Pode ser um copo de uísque, pode ser um copo de vinho, pode ser uma cerveja. Durante 2 horas vai ter implicações nos ritmos do sono. A cafeína bloqueia os químicos, quase todos eles, que induzem o sono no cérebro. Pode levar cerca de 7 horas até nós reduzirmos a cafeína para 50%. Portanto, a nicotina altera o ritmo circadiano, aumenta o risco de desenvolver a apneia do sono, maior dificuldade em adormecer e aumenta a frequência de levantar durante a noite. A nicotina é capaz de fazer isto, porque nós queremos um relaxante. A nicotina é um vasoconstritor, portanto vai fazer justamente ao contrário, independentemente das outras implicações que possa ter. Alimentos muito ricos em energia e sal, perto da hora de deitar, é um erro. Consumo de poucos vegetais e refeições irregulares. Tudo isto altera o ciclo do sono. O exercício físico, aqui temos efeitos benéficos, aumenta o desdobramento da ATP, que vai produzir adenosina e que vai aumentar o sono profundo, o tempo a adormecer diminui, os despertares noturnos diminuem e a cafeína bloqueia a adenosina. Portanto, a cafeína está contraindicada também por causa disto, aqui. Ora, se me perguntarem assim, o que é melhor, fazer exercício de manhã ou ao fim do dia? Eu respondo que é melhor ao fim do dia. Ao fim do dia. Porque assim, nós de manhã estamos relaxados, não é? O nosso rendimento muscular não é o ideal. Se nós durante o dia tivermos a nossa atividade normal, nós vamos atingir o ponto muscular que nós dizemos normal e já não temos que estar a recuperar do relaxamento do sono e vamos ter mais rendimento ao fim do dia. E quanto ao tempo, aquilo que está previsto são 30 minutos por dia, no mínimo, 5 dias por semana. Portanto, são 150 minutos de exercício por semana. Idealmente seria 1 hora por dia. Mas se as pessoas disserem assim, mas eu não tenho 30 minutos. Então, mas se tiver 10 mais 10 mais 10, é igual. O benefício é o mesmo. Se eu não tiver 30 minutos seguidos, posso fazer repartidos. E agora, até se fizer só 2 minutos, é melhor que nada. E tanto faz qualquer que seja a idade. O benefício do exercício físico é tão bom num jovem com 20 anos como num idoso com 80. Os benefícios estão iguais, a não ser que haja contraindicações que são específicas de cada caso. Ora, formas de melhorar. Deitar e acordar sempre à mesma hora. Usem o despertador se quiserem. Pôr de lado as ansiedades e preocupações, isto é mais difícil.
é mais... Ter a consciência limpa é outro difícil também, não é? E o exercício físico diário. Isto são fatores que podem melhorar a qualidade do sono. Nada de álcool, tabaco ou cafeína, ter uma boa exposição à luz do dia, evitar a luz azul à noite, a luz azul é de dia, e minimizar o stress. Portanto, tudo coisas fáceis de pôr em prática, não é? Depois, temos aqui umas dicas para o sono reparador. Otimizar a temperatura do quarto. Como eu já disse, tudo que seja menos de 20 graus não é bom. E a partir daí também o calor mais também não é bom. O colchão é importantíssimo. Nem muito mole, nem duro demais. Mas mais para o duro do que para o mole. Eu já tive que dormir no chão, por causa de um problema que tinha no colchão. Porque o colchão, quando começa a fazer curva, a coluna é que paga a fatura. E a única maneira de eu não ter dor era dormir em cima do tapete. E assim fiz durante alguns dias. E o problema resolveu-se. Até que se mudou o colchão, não é? Depois temos não usar roupas apertadas. Há quem diga até que devíamos dormir completamente nus. Mas são artigos que às vezes saem nos jornais e que não têm fundamento científico. A cama é só para dormir ou para sexo. Não é para mais nada. Vou registrar essa. Exatamente. Não quer dizer que se possa fazer sexo noutros lados, pode-se. Mas a cama é só para isto. Não é para ir brincar com os computadores, não é para fazer festas em cima da cama, não. A cama é para dormir e não é para passar o dia inteiro na cama. Porque há pessoas que se acomodam e então passam, não, a cama é para dormir à noite, não é para dormir de dia. Só se estiverem doentes, com um problema que não se podem, partir uma perna ou partir o pescoço, sei lá, têm que estar imobilizados, é diferente, não é? Mas a cama só serve para estas duas coisas, para dormir ou para sexo. Depois temos a ausência total de luz e de ruído. Mesmo o tic-tac do relógio se incomoda, então desliguem o relógio, arranjem outro que não faça tic-tac. E há pessoas sensíveis a isso e não conseguem dormir. Tem que desligar. E se for um relógio de cuco, então tem ali o cuco a bater sempre, não é? A luz artificial em casa não deve ultrapassar os 4K. Portanto, isso agora vem ao supermercado e vem as lâmpadas todas que lá estão, que está bem informado. Nada de TV, nem telemóvel, nem computador. Isso não entra no quarto. Fica no escritório ou na sala de estar. Fazer um jantar leve, com poucos hidratos de carbono. Como eu disse, nós não precisamos de muita energia para dormir. Evitar a ingestão de líquidos ao deitar. Senão vão se levantar para urinar. Os líquidos devem-se beber 2 horas antes. Falou na ingestão dos hidratos de carbono. Está muito errado ou não? É assim, depende da sua atividade também, não é? Mas, como convém deitar cedo para dormir cedo, não convém fazer uma grande refeição. Quer isto dizer que nós devíamos comer por volta das 7 horas. Para chegar às 10 horas, temos a digestão completamente feita e irmos para a cama impecáveis. E comem cedo e deitam-se cedo. Nas aldeias é assim tarde. Nas aldeias, que ainda trabalham de sol a sol, não é? Aqui não. Nós aqui já estamos com luz, porque, bem, também ainda não são horas assim por aí além. Mas, de qualquer modo, a nossa tendência é prolongar o dia, porque as 24 horas não chegam. Nós queríamos mais, não é? Se fosse 30 horas ainda era melhor. Pronto. Mas, quando fazemos uma viagem, aqui temos um problema. Viagens de longo curso para este, neste caso para Moscovo, por exemplo, ou para o Japão, temos que ter a exposição à luz exterior perto da hora de levantar, da nova hora de levantar, a exposição a pouca luz 1 hora antes da nova hora, tomar um bom pequeno almoço, dentro de 30 a 45 minutos após a nova hora de levantar, e o que está recomendado é 1 grama de melatonina, nestes casos. Estamos a falar de jet lag, não é? Sabem o que estou a falar, não é? Porque a diferença horária é brutal e eu, muitas vezes, sou sujeito a isso quando tenho que viajar. Se for ao contrário, viajar para o oeste, a exposição à luz exterior durante a tarde e início da noite, evitar pouca luz até 1 hora antes da nova hora de deitar, tomar um bom pequeno almoço dentro de 30 a 45 minutos após a nova hora de levantar e fazer um jantar rico em carboidratos, aqui é o contrário, para leste, mas são carboidratos complexos, não é o pão branco,
é para o integral, ou cereais integrais. 2 a 3 horas antes da nova hora e também está recomendado 1 grama de melatonina para estes casos especiais. Sublingual 1 hora antes da nova hora de deitar. Pronto, isto não se aplica à maioria das pessoas, mas é só uma informação. Depois há profissões que dão cabo do sono, não é? Já falei em algumas. Controladores de tráfego aéreo, por exemplo, gestores de internet, trabalhadores fabris, sei lá, repórteres, profissionais de saúde, pilotos de linha aérea, ser mãe ou pai, passam por isso, não é? Professor também, porque fica até tarde a fazer outras coisas, não é? Portanto, isto é complicado acabarmos com estas profissões todas, não é? Bom, em relação às crianças, quantas horas é que são precisas? Pois dependendo da idade, não é? Um recém-nascido com entre 0 a 3 meses precisa de 11 a 19 horas, por exemplo. Enquanto que uma criança com 1 a 2 anos já precisa de 9 a 16, 3 a 5 anos, 8 a 14, e a partir daqui começamos a aproximar-nos um bocadinho mais dos valores ideais para as 8 horas. Mas mesmo os adolescentes podem precisar de mais que as 8 horas de sono. Por isso, há aqui muito trabalho de casa para fazer, se calhar, não é? Cada um saberá de si, mas pelo menos tem uma ideia como é que isto funciona e, portanto, não é brincadeira nenhuma, não é? Quando falamos em sono, tem implicações a nível do nosso organismo para as quais nós devíamos prestar mais atenção, se calhar. Isto aqui é, para terminar, é uma imagem que resume o nosso ciclo diário, não é? A partir podem começar em qualquer lado, não é? Temos aqui um sono profundo, temperatura corporal mais baixa, maior pressão sanguínea a partir das 7 menos um quarto, e vamos indo, e tudo isto é o nosso ciclo diário. E era isto que eu tinha para vos dizer sobre este tema. É claro que isto é apenas uma palestra, não é um tratamento, cada caso é um caso, tem que ser visto pelos vossos profissionais de saúde, mas pelo menos têm uma ideia como é que isto funciona. Obrigado pela vossa atenção. Diga. Não é preciso. Obrigado.